Chegando aí o fim de semana e vamos falar de literatura. Nós temos esse bloco Cinema e Literatura que a gente geralmente coloca o vídeo aqui da sexta para o domingo. É sempre pelo menos um vídeo sobre literatura. Então eu convido você a acompanhar o nosso bloco aí de Cinema e Literatura. Hoje nós vamos falar de Almas Mortas, do romancista russo Gogol. Esse romance é de 1842. E é um romance que, pelo nome, já chama atenção, né? Almas Mortas, né? A gente a gente acompanha muito se falar de almas, né? E aí a gente se relaciona sempre com a coisa da espiritualidade, coisa sobrenatural, mas não tem nada a ver essa questão aí. Almas, na verdade, era um termo utilizado na Rússia aí do século XIX para chamar os mujiks, que eram os servos da Rússia feudal. Portanto, todos os camponeses, os chamados também de mujiks, eram considerados almas. E por que almas mortas do Gogol? É porque ele trata desculpa. É porque ele trata de um personagem chamado Titikov, Ivanovich Titikov, que é um tipo, na verdade, o cara é um trambiqueiro. Não vou dar spoiler aqui, mas o cara é um trambiqueiro. E como ele conhecia o funcionalismo público, conhecia o funcionamento do funcionalismo público da Rússia, a burocracia russa. Então, o que é que acontece? Todos os proprietários de terras, eles registravam as suas almas, né? Os seus servos. Registravam os seus servos e, por exemplo, aqui nós temos de 10 em 10 anos, temos o censo, né? Na Rússia era mais ou menos isso, ou talvez 20 anos, não sei exatamente, né? Então tinha um período para se fazer o censo. Então, os proprietários registravam os seus, as suas almas. O que é que ocorre? No período de um censo para outro, acontecia de mais almas morrerem, né, de camponeses morrerem. E aí, esses camponeses que tinham morrido em um determinado período, por exemplo, 10 anos, teve um censo esse ano, então daqui a 10 anos, então nesse período morreram, digamos assim, alguns ou vários servos, que são as almas. Então, esse cara aqui, chamado Titikov, o personagem central, ele vai fazer o seguinte, ele vai comprar almas. Ele tem uma sacada de comprar almas mortas. Olha só. Então ele chega para a pessoa e diz, você não quer vender as suas almas mortas? E o proprietário fica, mas o que é que você vai fazer com as almas mortas, né? Aí ele até diz o seguinte, não, isso é da minha conta, né? Eu pago tantos rublos, né, que era o dinheiro da Rússia, pelas almas mortas, e você vai ficar livre, inclusive, de precisar registrar, cadastrar. Porque aí, mesmo que tenha morrido, né, o proprietário precisava pagar um imposto referente àquele servo. Então, o Titikov teve essa sacada. Ele compra as almas mortas, né, por um preço até baixo, aí está a sacada também. E aí, nesse caso, ele livra o proprietário de pagar imposto em relação àquelas almas, ao mesmo tempo que ele quer comprar várias almas para poder, antes de um censo para outro, por exemplo, fazer o seguinte, ele fazer negócio com essas almas, ou seja, ele apresentava como as almas dele, como os servos dele. E aí nisso, claro, ele acumulando muito, ele iria enriquecer. Essa é a questão. Então o cara, ele chega na cidade, se veste bem, tem uma boa lábia, faz questão de ter boas relações, né? Se encontrar com as principais pessoas da cidade, as pessoas da elite da cidade. Então ele chama atenção pelo modo como ele se comporta, modo como ele se veste, como ele fala. Então ele visita as fazendas, almoço, né? Comes e bebes nas fazendas. E isso aí ele vai saindo de fazenda em fazenda, de lugar em lugar aí,
para comprar as suas almas e assim chegar a um ponto de acumular várias almas, para poder ter status com a compra dessas almas. Então, essa obra, Almas Mortas, do Gogol, é uma obra que ela é calcada no imobilismo da vida russa. O imobilismo, ou seja, você tinha uma sociedade que era uma sociedade czarista, uma imensa pobreza, miséria, desigualdade social, analfabetismo assim, gritante. Então, era um imobilismo. Na verdade, somente os proprietários de terra, que tinham os seus servos, né, tinham as suas almas, e aí mandavam na sua vida. Existia aquela naturalização, tanto para os ricos quanto para os pobres, né, que a vida era assim mesmo, né? Então tinha um imobilismo, e esse imobilismo principalmente estava relacionado à burocracia russa, à quantidade de funcionários públicos, né? Aí é uma crítica digamos, o funcionalismo público na Rússia. Daí advém, inclusive, a crítica que os liberais fazem ao Estado, né? O Estado é oneroso, pesado, burocrático, né? Então, os liberais fazem essa crítica, que a maioria está aí mamando nas tetas, né? Então, claro que eles invertem a questão, distorcem a partir dos seus interesses, os liberais burgueses de hoje, mas na Rússia você tinha isso, um imobilismo total, uma sociedade lenta, uma imensa quantidade de almas, né, de trabalhadores simples, dos ditos mujiques. Então, os condes, os proprietários de terras, que se davam bem com essa situação, com esse marasmo, né, porque o sonho das pessoas era se tornarem famosas, se tornarem ricas, ter status na sociedade, e esse era o sonho do Titikov, né? Ou seja, se dar bem nessa sociedade, ser conhecido, então fazer parte de uma classe alta, né? Ter um status social, ser uma celebridade, como a gente chama hoje, né? Então, o conselheiro civil Pavel Ivanovich Titikov é um proprietário rural que viaja a negócios particulares, e esses negócios, né, principalmente comprar almas mortas. O mote do romance é a letargia da sociedade russa, o imobilismo, aquele tipo de coisa que não acontece praticamente nada, você tem uma pobreza imensa. Os ricos estão se dando muito bem com aquela situação, e por isso que, claro, querem permanecer naquela situação. Os proprietários de terra, os trabalhadores maltratados. Então, uma simplicidade muito grande. E, na verdade, você tinha uma letargia, quer dizer, a palavra que quer dizer assim, aquilo que acontece praticamente parado, uma sociedade parada. E aí, ele compra camponeses pobres, ainda registrado como vivos, né, porque não tinha passado de um censo para o outro. Então ele faz isso para obter empréstimo do Estado e ter status, né, porque ele tem uma grande quantidade de almas mortas que estavam registrados como vivos. Então seria assim, o cara é um grande proprietário de terras, grande proprietário de almas. Significa que o cara é bom, o cara é de Estado, né, o cara é uma celebridade, que era o sonho, né? Porque diante de toda a letargia, isso é o que era importante na sociedade. Então, com a compra de almas mortas, ele enriquece e vive uma estagnação dos proprietários de alta classe russa. Comprando isso aí, então vai viver naquela mesma letargia, naquela estagnação da sociedade russa. E aqui diz o seguinte: a vida russa, observada pelo narrador de Gogol, é calcada pelo imobilismo de um povo padronizado através da inércia que caracteriza a sociedade russa. Almas Mortas retrata a realidade russa com realismo crítico. Esse ponto aí que é importante, olha só, é um realismo crítico. O que é que o Gogol quer dizer com essa história desse Titikov que compra almas mortas? Qual o sentido que faz isso um romancista escrever uma obra dessa, né? Em geral, você tem os escritores, eles colocam tudo, muita coisa da vida deles numa obra, né? Muitas vezes a obra é até uma autobiografia.
E essa não deixa de ser também um tipo de autobiografia que vai retratar a vida russa e, ao mesmo tempo, o modo como o Gogol percebia a sociedade russa. Ele fazia uma crítica realista a essa sociedade. Você tem uma sociedade parada, lenta, nessa letargia, você tem o luxo de uma camada, de uma minoria privilegiada, proprietária de terra, que explora as almas, né, que explora os mujiques. Todos os mujiques tidos como ignorantes, eram analfabetos, pessoas que viviam, na verdade, sobreviviam. O Gogol, ele faz uma crítica a esse tipo de sociedade. É como se perguntar assim, olha, qual o futuro dessa sociedade se ela permanecer desse jeito? Você tem uma desigualdade social imensa, né? Talvez ele não estivesse tão preocupado em si com a vida dos mujiques, talvez também tivesse naturalizado, mas ele faz a crítica a esse tipo de sociedade que vê que é uma sociedade com imobilismo, um Estado que não dá conta das necessidades básicas da sociedade, que não dá conta de resolver os problemas dos pobres. Então, a burocracia que campeia na sociedade. Então, quando você precisa do Estado, de algum órgão do Estado, você precisa rodar por vários órgãos, passa de mão para mão, que isso não é diferente também hoje. Daí vem também essa crítica do Gogol a essa letargia, essa sociedade que você como se perguntar assim, qual o benefício que a sociedade traz, a não ser para os que mandam nessa sociedade pelo fato de ser proprietários. Então o Tchitchikov é o cara que era um proprietário, era um pequeno proprietário e queria ser um grande proprietário, comprando almas mortas, se tornando bastante conhecido, se tornando uma celebridade na sociedade. A burocracia russa, que não consegue conter a malandragem como a do Tchitchikov. Então você tem um cara muito, muito esperto, né? Ele diz, olha, existe o censo tem as almas, aí os proprietários registram as suas almas, e daqui a 10 ou 20 anos que vai ter outro censo, então muitas dessas almas morrem, e aí elas ficam como se fossem vivas, porque enquanto não tiver outro censo, você tem a propriedade. Você tem aquela propriedade, a propriedade das almas. Então como, por exemplo, no tempo da escravidão, quanto mais escravos se tem, mais você tem riqueza, você tem luxo. Então, quanto mais almas você tem no feudalismo, na Rússia feudal, mais riqueza você tem, mais status você tem, porque você tem uma grande quantidade de almas à sua disposição, isso facilita até empréstimos, tudo esse tipo de coisa, né? As pessoas querem se beneficiar da situação. Podemos nos perguntar qual o objetivo do personagem. O objetivo desse personagem é se tornar conhecido, ter um status, ser uma celebridade, ser rico. Então ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter vantagem, quer ter respeito, né? Então a velha história de que só vale quem tem dinheiro, né? As obras do Dostoiévski, inclusive, que tem uma influência do Gogol, retrata muito bem isso na sociedade russa, a situação dos mujiques, né, das almas, a situação desses camponeses, enquanto você tem os proprietários de terra que a única coisa que faz, na verdade, eles fazem é explorar. Os proprietários de terras, eles eram donos de muitas almas que aravam a terra sem terem o mesmo direito, sem ter a posse, sem ter o direito à posse da terra. Eles eram um tipo de escravo. O Gogol, ele faz uma sátira da nobreza russa de 1800, do século XIX. Olha só, você tem uma nobreza que quer ser a melhor do mundo, que quer mostrar que tem riqueza, que sabe das coisas, que mandam em tudo, quem sabe fazer as coisas. Na verdade, essa nobreza aí, essa nobreza russa, era um monte de parasitas, coisa que você vai encontrar
em várias sociedades, como no Brasil também, você vai encontrar, principalmente no auge do coronelismo, né, até os anos 30 você tem isso, mas hoje você tem ainda o coronelismo moderno. Não se engane que nós temos uma situação parecida. Então, o personagem Titikov, ele foi criado por um pai que o aconselhava a agradar sempre os superiores. Olha só, o personagem do Titikov, ele foi educado a isso. Ó, você agrada sempre os superiores, porque quem vale é quem tem dinheiro, né? A não ser seduzido por amizades, que lembrava que nada na vida é mais importante que o dinheiro. Ou seja, você está mostrando aí, com esse personagem aí, a hipocrisia da sociedade russa, principalmente dessa dita nobreza. E aí esse sonho, esse imaginário que também os pobres tinham, olha, por isso que existe aquele ditado, olha, a gente tem que ficar numa árvore que dá sombra. Esse ditado para dizer, ó, procure sempre alguém que tem dinheiro, que tem poder. Por isso que você tem aí os chamados baba-ovos, aqueles que estão sempre do lado de quem tem dinheiro, de quem tem poder, ou que aparentemente tem poder. Então a sociedade se desenvolve dessa forma. O pai do Titikov era isso aí, olha, você precisa ter dinheiro, você precisa, se não tem, então fique com pessoas que têm dinheiro, que têm poder, que têm status, porque aí você pode conseguir alguma coisa. Isso aí serve para a gente pensar o seguinte, o pobre que tem uma cabeça de rico, por exemplo, que ele pensa que é um rico, ou que ele quer ser rico, por isso que os pobres têm ódio dos pobres, por isso que tem tanta piadas sobre pobres, né? Porque você tem essa questão aí, a classe hegemônica, ela é tão cruel, né? Ela é parasita, cruel, vive da exploração, mas ela joga, né, para os pobres, né, a culpa toda dos pobres, de estar na pobreza, é deles mesmos. Que não sabem se virar, que não sabem viver, são idiotas. O Titikov, esse personagem que compra as almas mortas, ele vai seguir esse conselho do pai aí, olha, eu preciso ter poder, eu preciso ter um poder. Se eu não tenho, eu fico com quem tem, porque aí, na hora, a coisa pode sobrar de boa para mim. É a história daquele que quer se beneficiar a partir dos outros também. Daí você pode fazer uma relação ainda com, por exemplo, o eleitor pobre que vota no rico. Se você perguntar por que o cara vota no rico, é porque ele tem esse imaginário de que, ó, se você votar no pobre, você não vai ter nada. Né? A gente tem que votar no rico que já está mostrando que sabe fazer as coisas. Né? Esse imaginário aí, essa ilusão que o pobre, né, que não tem a consciência crítica, ele assimila esse discurso dos ricos. E veja que é uma maioria. E você vai ter o pobre, inclusive, se tornar algoz, porque ele defende o rico. Quando ele vai se tornar um capitão do mato, ele defende o rico. Quando você tem aqui eu faço uma crítica também, quando você tem uma postura seletiva da polícia, por exemplo, batendo nos pobres, metendo porrada, e quando se trata de alguém da classe média, o rico, ele sequer se aproxima, pede licença. Então, por exemplo, você tem o algoz do pobre, que também é um pobre, né, porque ele acha que a sociedade é isso, os pobres que precisam ser controlados, e também se ele quer se dar bem na sociedade, então seguir essas regras estabelecidas, essas regras hipócritas estabelecidas. Então essa é uma crítica à burocracia russa, que era ineficiente e onerosa. A ideia do Estado burocrático que não resolve os problemas, mas, podemos dizer assim, resolve os problemas da própria elite, dos ricos, porque é bom que a sociedade continue desigual, injusta, porque eles não estão nem aí para se existem milhares de pobres. Quanto mais pobres para os ricos é melhor, porque ele pode explorar mais, porque ele tem poder, porque ele submete a maioria aos seus interesses, né, aos seus desejos. Então é assim que funciona. Essa obra é uma crítica à burocracia russa, porque você vê, ó, essa própria burocracia é tão burocrática que ela não consegue saber lidar com os trambiqueiros dessa natureza. Aí você faz a relação, por que existem os corruptos ainda hoje?
A direita gosta de falar muito de corrupto e a direita é quem mais rouba, né? Os conservadores que mais roubam. Então você vê aí os acontecimentos constantemente, né? Os caras falando, criticando a Rouanet e por baixo do pano, né? Fazendo as falcatruas, né? Como você vai encontrar, por exemplo, denúncias dos shows sertanejos, como foi o caso recentemente do cantor Gustavo Lima, né, que recebeu, pelo menos de um contrato para uma das prefeituras de uma cidade muito pobre, 1.200.000, né, uma cidade que tem quase 40% só de pessoas miseráveis. E aí você vê a hipocrisia, né, da sociedade, daqueles que se acham, né, que criticam os outros, né, que falam de corrupção, que são moralista, né, não faz tatuagem no toba, por exemplo, mas por trás, né, por debaixo do pano, o que é que acontece? Está fazendo, você tem os contratos, as falcatruas, né? Você imagina um município de 8.000 habitantes, você ter um show, pagar 1.200.000 para um cantor passar 1 a 2 horas cantando. Aí você pergunta, da onde vem esse dinheiro? Quem vai pagar isso? Claro, é a sociedade, né? É a sociedade, o dinheiro, inclusive, tirado da educação, da saúde, da segurança, mas principalmente, saúde e educação. Então, fazendo essa relação com o personagem Titikov, com a burocracia russa que alimentava o poder dos proprietários de terra, né? Então, essa burocracia russa não conseguia se livrar, né, saber lidar, fiscalizar bem trambiqueiros dessa natureza. Olha, o cara comprava almas mortas e passava como proprietário dessas almas, quando não tinha outro senso, então era como se fossem almas vivas. Então ele poderia inclusive negociar, fazer empréstimo, ter facilidade para empréstimo, tudo isso na trambicagem. Então, uma burocracia que alimenta um sistema social e econômico que favorece apenas os ricos, somente isso. Crítica à burocracia russa, ineficiente e onerosa. Titikov, ele é um escroque mentiroso, um funcionário dessa burocracia, um homem estratégico que sabe o que quer e sabia os meandros aí dessa burocracia, como tem muitos corruptos hoje que fazem a mesma coisa. Ele quer hipotecar almas como se todas elas estivessem vivas. O objetivo é tornar-se um proprietário de terras. Com a venda de almas, o proprietário ganha porque economiza o imposto que teria que pagar e ainda ganha uma quantia em rublos. O comprador de almas adquire como suas e elas serão anexadas ao seu patrimônio como penhor de ter empréstimos úteis para futuras transações. Aí é o esquema da burocracia. Eu escolhi um trecho aqui, se você perguntar como é que começou essa história de almas mortas, de comprar almas, aqui tem um trecho muito interessante que destaca o seguinte, através de seu personagem, o Titikov mostra como uma estranha operação narrada se processava. Né? Eu estou aqui, peguei aqui do blog bonslivros.para-ler.com.br, uma resenha, né, de almas mortas, e aí ele destacou essa parte do livro aqui, na página 83 e 84, na edição aqui que ele pegou, né, que o blog pegou. Aí, explicando, o trecho diz o seguinte: diga-me, mãezinha, tem morrido camponeses seus? Quando ele chega para comprar as almas. Nem me fale, paizinho, 18 homens, disse a velha com um suspiro, uma pequena proprietária, e tudo gente boa que morreu, porque morriam muitos, né, com as condições de trabalho, a pobreza também, então morriam muita gente, né, bons trabalhadores. É verdade que nasceram outros depois, mas o que vale? Tudo criançada, mas o fiscal chegou mandando pagar taxa por alma da mesma forma, né? Também tanto paga dos que morreram quanto das crianças. Os homens estão defuntos, mas eu tenho que pagar como se estivessem vivos. Na semana passada morreu queimado o meu ferreiro, tão capaz e também era serralheiro.
Mas não houve incêndio aqui, mãezinha. Deus me livre de uma desgraça dessa, um incêndio teria sido pior ainda. Ele se queimou por si mesmo, meu paizinho. Não sei como, as entranhas dele pegaram fogo. Ele tinha bebido demais, foi uma chama azul que saiu dele e ele se foi consumido. Ele enegreceu com um tição e era um ferreiro tão habilidoso, e agora nem posso sair com o meu carro. Não tenho ninguém para ferrar meus cavalos. Tudo é vontade de Deus, mãezinha. Então, a naturalização das coisas aí, né? Disse Titikov com um suspiro. Não se pode dizer nada contra a sabedoria divina. Então, mais uma vez aí, a naturalização dessa situação aí, né? Não quer cedê-lo a mim, mãezinha? Confesso que não estou entendendo, né? Que ele diz assim, não quer cedê-los a mim, mãezinha? Todos esses aí que morreram, mas cedê-los de que maneira? Muito simples assim mesmo. Ou então, se preferir, venda-os. Eu lhes darei dinheiro por eles. Mas como assim? Confesso que não estou entendendo. Não é que o senhor vai querer desenterrá-los das sepulturas? Titikov percebeu que a velha estava longe e que era imprescindível esclarecer-lhe do que se tratava. Em poucas palavras, ele explicou que a transferência ou compra apenas no papel e que as almas seriam registradas como se fossem vivas. Mas para que para que o senhor vai precisar delas? Perguntou a velha. Aí ele diz o seguinte, de olho arregalado, espanta a velha pergunta, né? Isso já é assunto meu, né? Claro que não ia explicar as manobras dele, né? Mas se elas estão mortas, e quem é que está dizendo que estão vivas? É porque isso mesmo, é por isso mesmo que elas lhe dão prejuízo, por estarem mortas. A senhora paga imposto por elas e agora eu vou livrá-la das preocupações dos pagamentos. Então, com isso, ele já convence, olha, você não vai precisar pagar imposto por essas almas. Está entendendo? E não só vou livrá-la das preocupações dos pagamentos. Está entendendo? E não só vou livrá-la de tudo isso, como ainda lhe pagarei 15 rublos. Está tudo claro agora? Então, com essa história aí, então ele convence a pessoa a vender as almas mortas, né, para no futuro ele se dar bem. Portanto, assim, essa obra do Gogol é uma obra muito interessante, né, muito interessante para refletir sobre a sociedade russa, mas não apenas sobre a sociedade russa, sobre o Estado, o papel do Estado na sociedade, considerando as épocas, inclusive, né. Você também pode pensar, trazer para o tempo de hoje, como eu já fiz aqui algumas incursões, você pode trazer para o tempo de hoje para questionar o papel do Estado e, ao mesmo tempo, a hipocrisia privada, né, dos proprietários, dos grandes proprietários, e também daqueles que usam o discurso da corrupção, mas contra a corrupção, mas que está se beneficiando da corrupção. Então, essa obra do Gogol ela é muito importante para refletir sobre a sociedade de forma geral, a relação Estado e sociedade, para entender o comportamento das classes sociais também, o modo como a burocracia funciona na sociedade de hoje. Então, tudo isso é importante, né? Um dado curioso dessa obra é que o Gogol, ele como era muito crítico, tinha tipo uma depressão também, ele chegou a escrever várias vezes essa obra, consta pelos biógrafos dele que ele chegou a queimar praticamente toda a obra, reescrever essa obra, tudo isso ele fez. E o Gogol, né, além do Capote, né, daquela novela O Capote, que faz também uma crítica à burocracia russa, ao Estado russo, Almas Mortas não deixa de ser uma obra fundamental para pensar sobre a história das sociedades, mais precisamente da Rússia, mas não apenas da Rússia,
você pode trazer isso para os nossos dias. É isso aí. Gostou desse vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber sempre as nossas novidades. Se você não fez isso aí, nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de ciência política, de atualidades, de cinema e literatura e muito mais. E também peço que você compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal, divulgue o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Quando você divulgar, peça sempre para dar um like, né, nos nossos vídeos, que é importante para que a plataforma YouTube reconheça o nosso canal como importante também, que esse canal é feito para você, né, para a consciência crítica. É isso aí. Até mais.